Como nós abordamos em vídeo anterior, o posicionamento radiográfico do crânio de cães e gatos é uma tarefa complexa, por ser uma região de anatomia complexa. Então, o bom diagnóstico vai depender diretamente da boa qualidade das imagens radiográficas obtidas. Eu sou a Gabriela, da Imagem.vet, esse é o nosso canal no YouTube, e o objetivo desse vídeo é apontar alguns erros que acontecem aí durante a confecção dessas imagens radiográficas da região do crânio. O primeiro erro é um erro de colimação, ou seja, a região de escolha, a região do crânio, não foi adequadamente colimada. O feixe de raio-x a ser utilizado, ele foi maior do que a área necessariamente em estudo. Isso vai ocorrer em alguns erros na obtenção da imagem, como esse, por exemplo, a superexposição da mão do operador, né, e o crânio em si não está no foco central da imagem. Então, houve a necessidade de segurar, de conter esse paciente na região cervical, não houve a colimação, não havia necessidade de um campo tão grande de radiação, a exposição da mão do operador e a não centralização da região de interesse, que é a região do crânio. Aqui, a mão do operador foi preservada, né, foi protegida com o uso de equipamento plumbífero, o uso do escudo de chumbo, aqui também, mas sem necessidade. Se fosse utilizada a colimação, a radiação incidiria apenas e tão somente na região do crânio, que é a região de estudo. O segundo erro é com relação à obliquidade de posicionamento. O que se deseja, por exemplo, numa imagem dorso-ventral é a simetria das estruturas. Então, os corpos mandibulares eles devem estar simétricos, assim como as cavidades nasais visíveis e simétricas. A gente observa a simetria também dos arcos zigomáticos. Então, essa é uma boa imagem radiográfica num posicionamento dorso-ventral. Quando há uma obliquidade de posicionamento, quando há uma assimetria, a gente percebe que há uma distorção da imagem. Então, há uma dificuldade em se avaliar cavidades nasais, tanto nessa imagem da esquerda, quanto na imagem da direita. É menos evidente, mas a gente percebe que um dos corpos mandibulares sobrepõe totalmente a cavidade nasal ipsilateral, do lado esquerdo. Então, a gente só consegue avaliar a cavidade nasal do lado direito nessa imagem. Isso são erros de obliquidade. O erro de obliquidade pode ocorrer também na imagem radiográfica laterolateral. Essa é uma boa imagem radiográfica laterolateral oblíqua, ou seja, existe uma obliquidade que é desejada, mas é uma obliquidade sutil, né? O objetivo dessa obliquidade é tirar a sobreposição dos corpos mandibulares e dos limites dos ossos frontais e nasais. O que pode acontecer é um excesso de obliquidade, como nessa situação. Então, aqui no crânio de um cão e aqui no crânio de um gato, eu tenho um excesso de obliquidade e isso causa uma distorção importante das estruturas, o que dificulta a avaliação radiográfica. Ou então, uma obliquidade de posicionamento com relação ao paralelismo dos ramos mandibulares e do plano nasal em relação ao cassete, que vocês podem conferir lá no vídeo de posicionamento radiográfico do crânio. Então, essas são boas imagens. À esquerda, o crânio de um gato em posição dorso-ventral. À direita, o crânio de um cão braquicefálico, onde a gente já tem a dificuldade de projetar a imagem das cavidades nasais, exatamente por terem um padrão racial de cavidades nasais curtas. Então, essas são boas imagens, onde o paciente foi posicionado muitas vezes com um calço de espuma embaixo do seu queixo para alongar mais as cavidades nasais. E quando isso não ocorre, quando não há paralelismo dos ramos mandibulares com o cassete e com o feixe de raio-x, há um encurtamento da cavidade nasal.
a gente perde a avaliação dessa região mais rostral, os ramos mandibulares eles ficam encurtados e a avaliação fica comprometida. Então isso também é um artefato de obliquidade. Um outro problema, e um problema recorrente nas imagens da região do crânio, principalmente quem trabalha com teleradiologia e recebe essas imagens, não foi quem confeccionou essas imagens, é o problema de identificação de lateralidade. Alguns sistemas digitais, eles invertem automaticamente as imagens. Então, um marcador metálico deve ser colocado acompanhando o lado direito do paciente sempre que a imagem está sendo realizada e não deixar para marcar essa imagem depois no sistema digital. Isso minimiza, ou isso é de suma importância para que a gente evite equívocos na hora de interpretar alguma lesão que a gente acha que esteja de um lado e na verdade está de outro lado. O ideal é que numa imagem como essa, por exemplo, num paciente em decúbito lateral direito, para a realização de uma radiografia lateral oblíqua em decúbito direito, que a gente coloque um metal, seja um dístico, né, que é aquela letrinha de chumbo, seja qualquer marcador, uma moeda, um clips, qualquer objeto pequeno metálico que vá acompanhando o lado direito do paciente. Nesse caso aqui, o lado direito do paciente, ou seja, a sombra da imagem do lado direito é correspondente ao frontal direito. Então o marcador acompanha a porção superior da imagem. A mandíbula esquerda é a que vai estar ventral na imagem. Então aqui a gente tem as marcações digitais de direito e esquerdo, mas o ideal é que essas marcações sejam colocadas baseadas num metal que acompanhe o lado direito do paciente durante a confecção da imagem. Não adianta simplesmente identificar o lado do decúbito direito ou decúbito esquerdo. Primeiro, porque essas imagens podem ter sido invertidas no sistema digital, e segundo, porque existem formas diferentes de se fazer essa obliquidade. A gente pode utilizar a obliquidade natural do paciente, como foi apontado na imagem anterior, do slide anterior, ou então uma imagem contranatural, uma obliquidade mais acentuada, e aí eu vou expor em decúbito direito o frontal esquerdo e a mandíbula direita. Tá tudo lá no vídeo do posicionamento radiográfico do crânio, melhor explicado. O que eu quero dizer? A imagem digital, se não existe nenhuma marcação, ela pode ser apresentada dessa forma ou ser apresentada dessa forma. Ela é exatamente igual, a imagem é exatamente igual, então a gente tem que confiar muito na marcação de lado que foi feita. Artefatos. Evitar artefatos radiopacos em cima da região de estudo. O principal artefato que a gente percebe são as mãos do operador. Então isso não pode acontecer não só para poupar suas mãos da radiação, da exposição da radiação, como evitar que as mãos estejam sobrepondo, por exemplo, condutos auditivos, ou a região de frontal, a região de nasal, né, a face mais rostral. Então, evitar a exposição das mãos, utilizar a colimação, utilizar os calços de espuma, evitar artefatos como esses radiopacos, por exemplo, aqui foi utilizado como focinheira um equipo, né? O equipo é um objeto radiopaco, isso interfere na interpretação. Focinheiras de nylon, ainda que pareçam radiotransparentes, elas também marcam, principalmente nas imagens digitais que têm alta qualidade, então qualquer costura também vai aparecer. As focinheiras, que são de plástico e têm os rebites metálicos, não podem ser utilizadas para a realização da imagem radiográfica do crânio, a menos que se queira observar alguma estrutura mais caudal, como bulas ou articulações temporomandibulares, porque isso impede a adequada avaliação dessa porção mais rostral. Aqui também um outro exemplo de artefato radiopaco utilizado para afastar a boca, abrir a boca do paciente, mas que possui aí uma radiopacidade que também limita a avaliação dessa região. Isso é um equipo.
e as mãos do operador de novo no foco da imagem. Essas eram algumas imagens mostrando artefatos de técnica que podem acontecer e que vão prejudicar a interpretação diagnóstica quando se trata de avaliação radiográfica do crânio de cães e gatos. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe e siga nossas postagens. Muito obrigada!